Boa noite a todo mundo. Meu nome é Laura Nora. Eu sou Program Officer da Universidade de Columbia aqui no Brasil, no Columbia Global Center. Esse já é nosso 8º ou 9º webinar. Estamos aproveitando esses tempos de isolamento social e quarentena para poder botar disponível o que Columbia e o Columbia Global Center tem de melhor, que são nossos especialistas internacionais e nossos especialistas brasileiros. Eu vou passar agora a bola para o nosso diretor, o Thomas Trebat, que vai falar algumas palavras antes da gente iniciar. Muito bom. Muito obrigado, Laura, e boa noite a todos e todas. Muito obrigado por ter vindo a compartilhar essa hora com a gente, um tema tão interessante e tão importante, que é o impacto da Covid no dia a dia nas as comunidades mais carentes, que mais merecem de apoio. Como que esse vírus está impactando, em que maneira os moradores das chamadas favelas, as comunidades mais pobres, estão enfrentando mais um desafio que vem em cima de dificuldades econômicas e sociais e emocionais, ainda medo desse vírus, que parece que aqui no Brasil, por mais que a gente queira, ainda não tem chegado ao seu ápice, ao famoso pico. Então, é uma pergunta muito relevante, muito preocupante, e nós não temos nada senão admiração pelas organizações de comunidade, as agentes do governo, inclusive do Serviço de Saúde, o SUS, que operam contra grandes dificuldades a levar um quadro melhor para comunidades tais como Maré e Rocinha, que são duas comunidades que vamos ter em foco hoje no nosso webinar. Eu dou as boas-vindas primeiro a Aruan Braga, que vem estar com a gente, e com Antônio Carlos Firmino, também, dois representantes que serão reapresentados por nossa moderadora, realmente nossa principal anfitriã na noite de hoje, que é nossa colega de Colômbia, Ana Paulina Lee. É um prazer, gostaríamos de ter você perto da gente aqui no Brasil, Ana, acho que você também gostaria, mas ela está em Nova York, aguentando o vírus lá no epicentro do vírus. Ana, além de ser uma pessoa, um membro do corpo docente de muito renome, ela é especialista em culturas ibéricas e latino-americanas. Ela tem seu PhD na área de literatura comparada, e toda a sua carreira acadêmica com muitas atividades e muitos logros, mas eu gostaria de destacar como que ela tem sido uma ponte entre o Brasil, sobre vários ângulos, e Ásia, e China e aquela parte da Ásia que fala português, uma vocação acadêmica que ela tem, que tem rendido muitos frutos para nós. Então, sem mais, eu vou passar agora a palavra para a Ana Paulina, que eu vejo que está aqui com a gente, e aparentemente de boa saúde, que eu espero que fique assim, do epicentro em Nova York. Ana, por favor, explica um pouco como está organizado nosso programa de hoje, e apresenta, no devido tempo, apresenta nossos outros palestrantes. Seja muito bem-vindo, Ana Paulina. Obrigada, Tom e Laura, pela introdução e por ter organizado esse evento. Eu vou abrir esse bate-papo com um tópico histórico sobre os movimentos e ativismos que o Antônio Firmino e Aruan Braga e as atividades deles na Rocinha e na Maré. Eu vou agora primeiro começar com... Antes de entrar no assunto da pandemia no Rio, queria nos situar no contexto histórico de ativismo, saúde pública e mobilização nas favelas do Rio. A história da favela é a história de resistência. Vou pedir para vocês
Firmino e Aruan falaram um pouco sobre a história de ativismo e militância na Rocinha e na Maré. Firmino, como diretor do Museu Sankofa da Rocinha, eu vou começar com você e abrir com essa pergunta. O que é o Museu Sankofa na Rocinha? Quando começou? Quais são os objetivos do museu? E eu vou passar a palavra para você, por favor. Olá, Ana, e a todos os presentes, Aruan, Laura, Thomas. Obrigado pelos convites, é uma satisfação imensa, né, no Sankofa Memória e História, estarmos falando. Bom, primeiramente que a Rocinha, no de hoje, né, já na década de 80, ela inicia um processo de resgate da sua memória e história e que gerou um livro chamado Lembranças, um livro muito interessante e importante para a comunidade, que é um dos nossos pontos de partida. E o Museu Sankofa Memória e História é um museu de percurso, porque nós seguimos, né, todas as discussões, os conceitos da nova museologia social, da sua importância de trazer essa história dos trabalhadores, trabalhadoras, né, e aí, independente de favela, no caso da periferia, para esse contexto, falando, né, da sua importância na construção da cidade, de todo esse legado que se tem, que não consta nos museus tradicionais, né? E o Museu Sankofa ele surge, né, com esse objetivo. E é claro que, sendo um museu de percurso, e as pessoas sempre perguntam, mas onde é a sede? Nós ainda não temos, mas é a nossa luta para que possamos ter uma sede, até porque hoje nós já temos mais ou menos quase 20 documentos, né, já digitalizados, organizados por uma só pessoa que doou para a gente, que você conheceu muito bem, que é a Cera Lígia Segala, não é, que doou para a gente. E essa questão toda, e aí você, né, pergunta sobre saneamento básico, uma das ações nossa no museu está retratando toda uma luta dos moradores da Rocinha, né, que já há muitos anos sempre lutou por uma questão de uma urbanização que baseada em cima da questão do saneamento básico, que aí as fotos que eu, né, apresentadas sobre o tempo dos mutirões da década de 70 e 80, que traz justamente uma luta dos moradores, entendendo que essas ocupações que ocorreram é fruto de toda uma ausência das públicas, né, na área de habitação. E isso tem a ver também com todo esse processo que nós tivemos desde, não é, pós, de uma certa forma, a escravidão no Brasil, que não houve nenhuma forma de retratação e um mínimo de preocupação com essa população. E assim o surgimento, né, dessas moradias, né, chamadas ela, nesses espaços, que se não são os moradores com a sua preocupação em ter, não é, toda a preocupação no sentido de canalizar valas, fazer mutirão de limpeza, e trazer as autoridades, olha, que a autoridade, né, nós estamos fazendo e queremos que vocês, autoridades, também façam a parte de vocês, nos dê o mínimo, né, de direitos básicos. E isso até os dias de hoje acontece, né? Então, os moradores da Rocinha ainda continuam na sua luta, não é, com seus direitos básicos, que é de saneamento básico. Isso também tem a ver, né, com toda essa discussão do que nós estamos vivendo, né, nessa atual realidade, né, dos descasos que nós estamos vivendo aí. Então, os moradores da Rocinha sempre continuam fazendo. E o museu ele tem esse papel de retratar, trazer essas informações para os moradores atuais, de que não adianta ficar só esperando, que é importante a sua organização, a sua mobilização, para que também os seus direitos eles possam estar sendo cada vez mais respeitados e assim se sentirem cidadãos e cidadãs. Obrigada. E agora eu queria também perguntar para o Aruan Braga e falar um pouco sobre o seu trabalho no Observatório de Favelas. E também, pode explicar o que é o Observatório de Favelas, quando começou e quais são também as ações que o Observatório faz? Maravilha. Primeiramente, boa noite a todas e todos. Agradecendo especialmente Ana, Laura e Thomas que nos recepcionam hoje. É um prazer estar aqui com vocês, dialogando um pouco mais nesse momento tão difícil que estamos todos vivendo. Pensando um pouco sobre o observatório, a partir do lugar que a gente atua aqui na Maré, o observatório surgiu em 2001, é uma organização fundada em 2001, já com sua sede no Conjunto de Favelas da Maré, especificamente em Nova Holanda,
E o Observatório surge nesse fluxo, nessa trajetória de disputas, lutas e afirmação de direitos da população de favela no Rio de Janeiro. Ana disse que a história das favelas é a história da resistência. Concordo plenamente, só agregaria que a história das favelas seria, então, a história de resistências, mas também de afirmação de outros tipos de existências, né? Eu acho que é um pouco esse o sentido que a gente dá no trabalho aqui no Observatório. A gente, a partir dos nossos eixos, ações, projetos que a gente desenvolve aqui, a gente quer afirmar e mostrar que a favela não apenas reage às desigualdades sociais que a gente tem na cidade, mas inventa novas formas de sociabilidade, novas formas de interagir no espaço público, novas formas de ser a cidade e, portanto, a favela pode orientar um novo processo de reconstrução da cidade num sentido menos desigual e mais democrático. No final das contas, é essa a missão do Observatório de Favelas, reduzir as desigualdades e fortalecer a democracia a partir da afirmação das favelas como territórios e sujeitos de direitos. Essa é um pouco da história do Observatório, que se insere na história daquele território, da Maré, mais especificamente, que a história da Maré data da década de 40, 50, com as primeiras ocupações e a autoconstrução dos moradores. Assim se deu a primeira ocupação naquele território. Na década de 60, 70, a Maré foi ocupada a partir de programas habitacionais, que, na verdade, eram programas de remoção de favelas de outras áreas da cidade, e levavam essas famílias para a Maré e para outras regiões. Uma parte da ocupação da Maré se deu por esses programas, e uma outra leva de ocupação desse território deu também pela migração nordestina ali, mais fortemente marcada na década de 70 e 80. É um pouco essa a construção daquele território, e a partir desses movimentos de migração e ocupação do território, novos atores, novas lideranças e organizações emergem, um movimento de luta e de afirmação de direitos que aquele território precisava ter. E daí que várias conquistas foram alcançadas, desde pavimentação de ruas, equipamentos de saúde, equipamentos de educação, certamente estão inscritos, a conquista deles para o território certamente está inscrita nessa luta da população e de lideranças locais. E o Observatório está os fundadores do Observatório estão nesse movimento lá da década de 80, 90, do associativismo e do ativismo em favelas, e são eles que fundam o Observatório, né? Como eu disse a vocês, o Observatório surgiu em 2001. Jorge Barbosa e Jailson de Souza são os dois fundadores do Observatório, são as figuras que concentram essa responsabilidade de ter criado a organização, mas são figuras que tiveram sua origem popular, mas que também alcançaram sucesso na academia, como professores de universidades federais aqui no Rio de Janeiro. Mas se questionavam muito sempre sobre o lugar das favelas e das periferias nas pesquisas acadêmicas, né? Sempre retratadas como objetos de pesquisa, e começaram a desenvolver ações no Observatório para formar pesquisadores populares. Essa foi a primeira iniciativa do Observatório, o estímulo e a formação a novos pesquisadores populares que não tratassem mais esses territórios apenas como objetos, mas sim como sujeitos e como territórios ativos e proponentes das transformações que eles precisavam sofrer. Esse foi o caminho original, o pontapé original do Observatório, que ao longo do tempo, nós não somos uma universidade, nós não temos exclusivamente essa vocação acadêmica, e ao longo do tempo, como uma organização da sociedade civil, a gente foi desenvolvendo outros braços de incidência política e de influência nas políticas públicas que recaem sobre a cidade e, mais especificamente, sobre as favelas. Aí, para além desse eixo de pesquisa, que acabou se constituindo como um pontapé para todas as nossas ações aqui no Observatório, a gente sempre faz a partir de pesquisa, a partir do reconhecimento de saberes do território, da produção de conhecimento. Esse é um ponto de partida para todas as nossas atividades aqui hoje. Mas hoje a gente desenvolve atividades em 5 eixos, basicamente.
que é o eixo de educação, que é o eixo de comunicação, um eixo de arte e cultura. A gente defende muito como a arte como um elemento de transformação e superação de desigualdade, sendo um elemento de linguagem que não se restringe aos espaços mais formais e ricos da cidade, mas que promover a democratização da arte é um aspecto fundamental para superar as desigualdades também. Além desses 3 eixos que eu já citei, a gente também tem o eixo de direito à vida e segurança pública. É um eixo que se debruça mais especificamente sobre a questão de segurança, sempre a partir das premissas dos direitos humanos. E o 5º eixo, que a gente ainda desenvolve projetos aqui no Observatório, é o eixo de políticas urbanas. É um eixo que a gente se dedica a pesquisas, a consolidar metodologias de intervenção e a promover processos de incidência e influência nas políticas públicas da cidade, sempre tendo as favelas e as periferias como referências, né? Como que a gente pode entender processos de urbanidade nesses territórios e essas urbanidades características das favelas podem orientar a reconstrução de uma outra cidade, né? Partindo da premissa que essas desigualdades urbanas que a gente percebe na cidade hoje não têm origem nas favelas, né? Elas têm origem numa relação de desigualdade na cidade e se manifestam sobremaneira naqueles territórios. E lidando com esses desafios já há séculos no Rio de Janeiro, a nossa perspectiva é que esses territórios têm muito a ensinar para o restante da cidade para serem mais democráticos e menos desiguais. Um pouco esse o lugar que a gente fala do Observatório de Favelas e da onde a gente tem um pouco da nossa contribuição também nesse cenário. Tá ótimo, Aruan. Antes da Ana Paulina retornar, eu queria só avisar para quem está assistindo a gente que as perguntas podem ser enviadas por escrito aqui embaixo, na área de bate-papo ou do chat, que no final a gente vai voltar alguma dessas perguntas para o Aruan, o Firmino ou a Ana responderem, tá bem? Obrigada, Laura. Sabemos que as comunidades do Rio têm enfrentado desde sempre uma série de desafios frente à falta de serviços públicos ausentes ou precários, preconceitos por parte do asfalto, controle de grupos armados, enchentes, ameaças de remoções. Dentro dessa longa história frente a essas violências, queria voltar nossa atenção para as ações que estão sendo empreendidas na Rocinha e na Maré para combater o coronavírus. Uma vez que sabemos que o poder público pouco está atuando nesse sentido. Como Trump fez no início, minimizando os riscos e impactos do coronavírus, considerando que era uma gripezinha, e agora Nova York se tornou o epicentro da pandemia. No início, se acreditou que o vírus afetaria a todos de forma igual, ricos, pobres, brancos, negros, mas agora saíram estatísticas que em Nova York o coronavírus mata 2 vezes mais latinos e negros do que brancos. Voltando a nossa atenção ao Rio, podemos ver que essa estrutura se repete nas Américas, de norte a sul. Os motivos dessa maior letalidade devem ser ao menor acesso à saúde e ao emprego mais precarizado. Muitas vezes as pessoas tinham que fazer difícil escolha entre buscar seus sustentos e se expor ao coronavírus, ou ficar em casa e se expor à fome, pois um home office não é uma opção para todos. Como tem sido o impacto do coronavírus e da quarentena para os moradores na Rocinha e na Maré? Não sei se o Firmino pode começar. Ana, só um minuto que a gente não está conseguindo ouvir o Firmino. Deixa eu ver se agora vai. Firmino? Oi? Oi, pronto. Vai em frente. Sim? Ok? Ok. Beleza. Então, alô, Ana, na realidade, assim, o coronavírus, né, para a realidade dos moradores da favela, e aí você trazendo... Primeiro, acho que a gente tem que só ressaltar algumas coisas que é errado ao nosso sistema de saúde. Anterior, todo esse processo que nós estamos vivendo do Covid-19, de isolamento social, nós já tínhamos um certo quase colapso do nosso sistema de saúde, né? O SUS, podemos dizer, na cidade do Rio de Janeiro, onde que centenas de pessoas procurando, né,
para questões básicas na saúde, não encontravam o seu atendimento, né, em função de todo um quadro de desmonte que já vinha acontecendo, né, de governos anteriores. E isso já era uma preocupação. E com a chegada do Covid-19, isso se amplia muito mais ainda, a qual os nossos governantes não levou muito a sério lá desde o momento que foi anunciado pela OMS que era uma pandemia e que os governos deveriam ter toda uma preocupação em lidar com essa situação e que seria importante o isolamento social. Infelizmente, no nosso caso, Brasil, e aí falando do Rio de Janeiro, isso ficou muito, ainda está bem nítido, que o governo federal age de uma forma como se fosse uma gripezinha, o governo estadual achou também que poderia ser algo não tão grave, e o municipal a mesma coisa. Então, o diálogo entre os três confundiu e confunde ainda até hoje o nosso o país, trazendo para a realidade das favelas, no caso da Rocinha. A Rocinha tem 3 clínicas da família, são ligadas ao SUS. E essas 3 clínicas, de uma certa forma, é um centro um centro médico, que na verdade é um posto de saúde, que é o primeiro na Rocinha, que tem 34 anos de existência. E foi uma luta dos moradores, só voltando rapidamente, que lá atrás, quando eu falei dos mutirões, daqueles mutirões que colaboraram para que a Rocinha tivesse uma unidade de saúde com toda uma preocupação que já era da vacinação em 100% da Rocinha. Então, se teve toda uma preocupação. E já nos governos anteriores, agora passados, se constituiu mais 2 clínicas da família, e assim o posto de saúde se tornando também uma clínica da família, para que tivesse um atendimento em 100% dos moradores. Infelizmente, que esse processo de desmonte, de falta de equipamento, com o Covid-19, isso só ampliou o problema. Então, nós temos casos gravíssimos de pessoas na Rocinha que têm os sintomas, tá? E dentro dessa questão de sintomas não tem teste, as pessoas vão procurar o seu atendimento e, quando são atendidas, é tratado como se fosse um problema respiratório qualquer, um resfriado, e volta para casa. E nesse processo que é contaminada, passa para as outras demais pessoas. E isso está acontecendo cotidianamente. Isso nós estamos falando assim, nós temos 3 clínicas da família, 3 espaços de saúde que minimizar cada vez mais essa realidade. Porém, não temos totalmente o que é de necessário. Então, nós temos os moradores da favela, que agora, recentemente, com o governo municipal, o que ele fez? Ele ele determinou um decreto que seria importante para os moradores da cidade do Rio de Janeiro, todo mundo saísse com máscara. Ótimo. Porém, ainda há um problema. Não basta só isso. Basta o quê? E tem que melhorar o canal de comunicação internamente com os moradores da favela. Não adianta só se ter as sirenes tocando, trazendo as informações, mas tem que criar um outro canal de comunicação e informação para que os moradores eles percebam a gravidade que essa pandemia. A gravidade que é que você, não caso no isolamento social, você corre risco. Aí você tem um outro problema, que nós temos um grande número de moradores que sobrevivem no trabalho informal. Nós temos um grande número de moradores que trabalham na casa de Eros, e aí entre Gávea e São Conrado, que são os 2 bairros nobres, que são prestadores de serviços. E aí você entendendo também que esse processo que se deu dos moradores da Rocinha que trabalham nesses bairros, eles são prestadores de serviços dessa classe média, ao redor da favela, e que na grande maioria foi de onde que muitos, chegando no período do período pós-carnaval, somente da Europa, dos Estados Unidos, mais da Europa, vieram a contaminação e fizeram a contaminação daí para frente. Então, assim, é um quadro que é delicado, e se trabalharmos isso de forma coletiva, nesse sentido, por mais grupo de moradores, instituições, nesse sentido, o Museu Sankofa, a gente procurado
de grupos, instituições que querem fazer doação. E aí nós vamos, olha, nós fazemos a intermediação de grupos que já estão fazendo, que já trabalham, até porque nós conhecemos e são parceiros do museu. Então a gente faz essa intermediação, né, para que esses grupos eles possam estar recebendo, né, porque eles já têm pessoas cadastradas, que pessoas são essas que mais precisam, né? Hoje mesmo, um exemplo, estava conversando com ele, falou, Firmino, tu conseguiu alguma cesta básica e nós estamos doando essa cesta básica para famílias de pessoas que estão acamadas e famílias de pessoas que têm deficientes, portadores de necessidades especiais que não conseguem sair de casa. Então, né, é uma ação assim, valorosa, voluntária, porém, né, essas pessoas também que estão fazendo todo esse trabalho de levar de casa em casa, elas também correm o risco, né, com todas as preocupações que eles não entendem. Então, e aí, quem cuida né, dessas pessoas? É o mesmo que está acontecendo com os nossos profissionais da área de saúde. Nem todos conseguem ter os seus APIs, não é? Que é o mínimo. Né? Então, e isso traz uma outra preocupação. Esses nossos... E aí não dá para não fazer crítica aos nossos governos, por mais que divulguem, vai ter o hospital de campanha, né? Vamos ter equipamentos, mas só isso. Né? Isso é fundamental, isso é extremamente necessário, não tem dizer o contrário disso. De que forma ajudar num processo de comunicação que chegue cada vez mais às pessoas, que aí não basta você só falar, não basta só você botar cartazes. Então, sim, trazer para dentro, né, dos moradores, das lideranças desses coletivos que estão fazendo um trabalho fantástico nas favelas, ajudando a amenizar todo um trabalho que é da falta de alimento em casa, mas só a falta de alimentos também não resolve o problema. Né? Como é que as pessoas vão pagar as suas contas? Parece, trazendo para uma reflexão, a como que isso se dá também hoje nesse projeto que o governo foi aprovado do ajuda de emergência, e que essa ajuda de emergência não chegou para todos até o exato momento que precisam. Então, está havendo uma aglomeração, né, de pessoas indo a determinados bancos, né, inclusive da Caixa Econômica Federal, e aglomerando mais pessoas. Onde moram essas pessoas? Moram na periferia, nas favelas. Né? Então, elas, ao mesmo tempo, vão buscar um mínimo, na tentativa de um mínimo de um recurso para pagar suas compras, comprar alimento, elas também, com certeza, estão contaminadas e trazendo para dentro da favela. Então, é um ciclo, né, que tem que estar sendo discutido. E aí, para quem mora na favela, né, sempre tem essa preocupação de estar sempre, cada vez mais, se prevenindo. Não é? Se prevenindo de que forma? Os moradores aqui próximo, onde eu moro, ontem eles lavaram parte do beco onde eles moram, como uma forma de se prevenir, lavando, higienizando o mais possível para que não haja uma contaminação maior ainda. Os moradores estão buscando alternativas. Agora, falta os nossos, né, governantes fazerem também o seu papel, que é também melhorar cada vez mais o sistema de informação e comunicação da gravidade que não é, essa pandemia, e aí, em especial para os moradores de favela, que são os mais vulneráveis, né, nessa realidade. E agora eu gostaria de pedir para o Aruan falar um pouco sobre a situação na Maré. Não, perfeito. É isso, concordo plenamente com o que o Firmino disse. A gente compartilha muito dessa avaliação e de quais são os impactos especificamente para as favelas dessa pandemia, mais especificamente. Eu queria ressaltar aqui que essas políticas públicas que o Firmino falou, que hoje são deficitárias, deficientes e deixam a desejar na entrega do serviço para a população, elas são assim historicamente, né? Elas são políticas públicas deficitárias, ineficazes para combater as desigualdades historicamente nesses territórios. E essa condição histórica das políticas públicas leva a estrutura, a processos, a quadro de profissionais também deficientes quando uma crise como essa se instala. Consequentemente, a resposta de políticas públicas e de ações governamentais acaba sendo mais lenta, às vezes até impossível de ser dada no ritmo e na celeridade precisa, porque
todas as políticas públicas instaladas nesses territórios são políticas ineficientes e ineficazes, com todas essas deficiências. E assim como o Firmino falou também, acho que é importante ressaltar que é a população que mora nas favelas, nas periferias, que sustenta e mantém nossas cidades ativas, né? É essa população que está conduzindo os transportes públicos, é essa população que está fornecendo alimentação para o restante da cidade, é essa mesma população que não consegue deixar de trabalhar nesse período, não tem a oportunidade de fazer home office, porque a maior parte da população que mora em favelas são autônomos e informais, que precisam trabalhar todos os dias para garantir o sustento de suas casas. E não estão seguros em nenhum programa de seguridade social ou de proteção social. Como o Firmino disse, as medidas de contingência nesse sentido, da doação que está acontecendo aqui no Brasil para essa população, por exemplo, acaba confinando ainda mais essa população nos bancos e nas plataformas para conseguir esse recurso e acaba sendo mais um vetor de contaminação da Covid por essa população. É mais um elemento aí para a gente pensar como que o Estado opera a partir da necropolítica e como opera a partir de projetos mesmo de extermínio dessa população. Isso a gente precisa ressaltar bastante. Mas, em contrapartida a essa avaliação histórica e conjuntural agora da ausência de políticas públicas e de ações governamentais, a gente tem hoje, nas favelas, movimentos muito significativos, individuais, desse mesmo que o Firmino falou, da rua, no coletivo ali, de uma rua que se uniu para limpar aquele espaço, mas diversos outros exemplos existem hoje de união de pessoas, indivíduos, coletivos, organizações, lideranças comunitárias que vêm desenvolvendo ações muito significativas, né? Isso considerando as favelas que têm uma restrição objetiva ao isolamento social, né? Grande parte das favelas e periferias brasileiras, um estudo recente da Casa Fluminense revelou que 300 mil domicílios no Rio de Janeiro tem mais de 4 pessoas por cômodos na região metropolitana do Rio de Janeiro. Aí a gente já pensa como para esses domicílios é impossível se fazer um isolamento das pessoas ou de quem estiver confinado, de quem estiver contaminado nesse processo. As favelas também têm as ruas e o espaço público como uma extensão de suas casas, né? Como um espaço de convivência e de interação. Mais um elemento que mostra aí e demonstra a dificuldade de se fazer o isolamento nesses territórios. Mas, embora superado tudo isso, acho que o grande elemento de destaque nesse movimento é, de fato, os processos protagonizados por lideranças, organizações, indivíduos, pessoas, grupos religiosos que têm se unido para fazer ações emergenciais. A gente compõe um desses grupos na Maré, a Frente Maré contra o Coronavírus. Algumas organizações e coletivos da Maré se uniram para fazer uma base de dados unificada, entendendo de todas essas organizações, as famílias e pessoas que mais necessitam no território, e também para concentrar o fluxo de doações, né? Essas organizações recebem doações de seus parceiros e a gente concentra o fluxo de doações nessa frente, e a partir dessa frente essas doações são distribuídas. Seja recurso, alimentação, kit de higiene e tal, isso tem acontecido dessa maneira, a partir dessa frente ali na Maré. Um outro ponto que o Firmino tocou também, a gente está atuando desde da chegada mais objetiva da pandemia aqui no Brasil. A gente percebeu que as orientações que estavam sendo dadas para a população em geral fazia pouco sentido para a população de favela, ou tinha pouca referência no cotidiano e na vida dessa população. Tínhamos orientação de uso indiscriminado do álcool gel, por exemplo. Hoje a gente vê até um pouco isso reduzido na mídia, mas no começo havia uma orientação indiscriminada do uso de álcool gel, e a gente sabe que o uso e a compra desse item de higiene vai ser pouco possível de ser feita
pelos moradores de favela. A gente está falando de situações em que, inclusive, o abastecimento de água está restrito e não está acontecendo de forma regular nesses territórios. O simples ato de lavar as mãos com água e sabão é vedado a uma parte dos moradores de favelas e periferias. Pensando nessas orientações que estavam acontecendo, diziam um pouco respeito a essa realidade, a gente criou uma campanha no Observatório para tentar ajustar esses conteúdos, ajustar a linguagem e ajustar os instrumentos que estão fazendo essas comunicações. Por isso, a gente está pensando diariamente, esse grupo se reúne com um especialista para pensar uma temática de impacto da Covid nas favelas e quais podem ser as orientações que a gente pode fazer tendo em vista aquela realidade, adapta o linguajar e a linguagem para essa população e também se utiliza especialmente do WhatsApp e das redes sociais, que são as ferramentas mais utilizadas por essa população também em vias digitais, né? Essa é uma outra iniciativa que a gente construiu justamente entendendo que as orientações nesse primeiro momento de chegada da pandemia no Brasil não estava dando conta da realidade das favelas e das periferias. E acho que é um terceiro elemento de uma ação que a gente está desenvolvendo também agora, para além desses eixos todos que eu falei para vocês do Observatório, a gente desenvolve um programa especificamente de fotografia. É um programa de formação de fotógrafos populares, justamente para a gente tentar modificar as imagens e as representações imagéticas que se tem sobre as favelas, que normalmente associam a violência, a carência e a pobreza. Nesse programa, a gente está construindo um registro sobre a Covid, o impacto da Covid nas favelas, e justamente para tentar disputar quais serão as narrativas desses impactos no futuro. A gente já tem visto isso na mídia no Brasil, fotos, vídeos mostrando a circulação em favelas e que, em alguma medida, esse tipo de imagem reforça a criminalização desses espaços e não reconhece a dinâmica e reforça essa criminalização. A gente está propondo um ensaio sobre esses impactos a partir do isolamento domiciliar, como que o isolamento está acontecendo nas favelas, os seus limites, e aí a gente propõe reflexões e novas imagens que possam ser referidas a esse período, que sem dúvida é único na história da humanidade, embora diversos desafios e problemas se apresentem nas dinâmicas e na vida das favelas, esse também certamente terá um impacto ainda não visto pela gente nesses territórios. Por isso a gente está se prontificando também para fazer esse registro, mas que se propõe a um debate no médio e longo prazo sobre os impactos da Covid nas periferias, mais especificamente. Agora, antes de abrir o bate-papo para o debate, queria lhes pedir para falar um pouco sobre o projeto Sons da Favela e a parceria entre Sankofa, Observatório, Instituto Moreira Salles e Columbia University. Firmino, pode começar? Ok. Então, é interessante, né, que essa parceria, né, da importância da música no contexto, não é, social, inclusive das favelas, nós tínhamos pensado já há algum tempo, né, Nali? 17, por aí. E isso ficou, não é, para a gente, até porque nós, no Museu Sankofa Memória, a gente sempre teve essa intenção de iniciarmos um processo de como é que a gente faz o resgate, a memória, cria um acervo da produção musical, não é, da Rocinha, entendendo que são centenas de pessoas. Aí, eu particularmente conheço mais ou menos umas 30 pessoas que cantam, que produzem, que moram na Rocinha, estão sempre produzindo, fazendo música. E aí, como é que a gente consegue, né? E aí, quando surgiu essa possibilidade, essa parceria, nós vimos aqui um momento, né, de grande oportunidade, né? E vem sendo, né, um grande momento, até porque, infelizmente, o Covid-19, né, trouxe uma interrupção, né, nesse momento, e a música, não é isso, falando assim, a Rocinha, né, quais são a produção musical? Aí você tem uma diversidade muito grande, né? Então, não é só forró, não é só forró, é uma galera do rock, tem uma galera do samba, do pagode, tem uma galera, não é, do hip hop, do funk,
E tem a galera da música popular brasileira, tem, né? Tem uma galera aí entendendo também, não é que a Rocinha ela aglomera aí de pessoas de várias outras regiões do país, inclusive também de estrangeiros, não é? Nós temos um grande número, né, de estrangeiros, italianos, americanos, não é, morando na Rocinha, né? E isso também espanhóis, então isso também é uma riqueza, né, musical muito grande para todos nós aqui. E, e aí o desafio maior foi justamente o que fazer, né? Por onde começarmos. Aí na conversa que nós tivemos com o Aruan, eu e o Fernando, numa roda de conversa lá no boteco, né? Comendo um frango com quiabo. Boa lembrança, boa lembrança. Infelizmente não podemos mais. Eu conversando, né? Você, cara, como é que a gente faz uma coisa que entre as comunidades também? E nós tiramos como uma proposta de fazermos com questão de gênero, levar em consideração uma questão de gênero, não é que tenha homens e mulheres, justamente para que isso seja uma forma de dar visibilidade, né? E assim nós realizamos aqui na Rocinha, nós realizamos, não é, conseguimos realizar com 3 pessoas, não é, com 3 compositores, um no hip hop, outro do samba, e seria mais uma menina, não é, sertanejo, música romântica, mas infelizmente o Covid, né, impediu da gente fazer com ela, mas foi muito rico, não é, ouvir as histórias do processo de inspiração, produção das pessoas, não é, e quanto é difícil, né, para ele, que é escritor, que ele é compositor, não é, fazer com que a sua arte chegue, né, às outras demais pessoas, porque isso também é interessante, por mais que as pessoas ela façam a sua composição, que ela busque trazer as suas questões para que outros possam ouvir, admirar, né, ela quer compartilhar isso, né? Aí você encontra, não é, que espaços são eles, né? Ainda bem que hoje nós temos um dos espaços, não é, que a mídia e as mídias, né, proporciona tudo isso, mas mesmo assim ainda está aquém ainda, né, dessa grande produção que se tem, né, aí no sentido de fazer com que isso possa aparecer de uma forma mesmo mais sustentável para essas pessoas. Claro que nem todos querem, né, se ser sustentado pela sua produção, mas querem que as pessoas ouçam e admirem, né, o que ela está produzindo. Então, assim, vem sendo muito rico, não é, essa parceria, não é? E aí o Instituto Moreira Salles é um parceiro já de algum tempo, que a gente já vinha conversando, trocando uma ideia, e tendo toda uma preocupação, como é que a gente faz isso mais profissionalmente, não é, que dê visibilidade para essas pessoas também, que não é esse momento rico, né, dessa produção, e assim a gente vem fazendo, né, e tocando as nossas ações. Espero que a gente não pare por aí, que a gente continue. Obrigada, Firmino. Agora, o Aruan, se quiser adicionar alguma coisa sobre o projeto, a parceria? Não, acho que é isso. Acho que o Firmino contemplou muito bem aí o que a gente está construindo. Só queria afirmar também que para a gente é uma honra, um prazer estar participando desse projeto, especialmente pela conexão e a aproximação que ele conseguiu gerar entre a gente aqui do Observatório e o Museu Sankofa, especialmente a figura do Firmino, que é muito mobilizador, é muito estimulante para a gente estar nesse contato inspirador contigo. E por isso não reclame de falar primeiro, porque você é o nosso líder, nosso griot, e tem preferência na fala, meu irmão. É isso, só agradecer a gente estar nesse projeto maravilhoso, que, como o Firmino disse, a gente está buscando, a partir de personagens da música, contar um pouco da memória social do território a partir dessas referências musicais, né? Por mais diversas, por diferentes origens que elas têm. Mas é isso, é um prazer estar com vocês nesse projeto também, tenho certeza que o resultado vai ser lindo. A gente vai ter a publicação de podcasts, se não me engano serão 4 podcasts nessa primeira leva, com as entrevistas que a gente está fazendo, e também vai acontecer um seminário para divulgação desse trabalho. Ana, vou entrar aqui. Como a gente está com um tempo bem curtinho,
Eu recebi várias perguntas aqui, mas eu vou fazer uma para o Aruan e outra para o Firmino, para eles poderem responder, mas a gente promete que a gente pode fazer outras conversas como essa para poder endereçar tudo, que o interesse está sendo super legal. Aruan, tem uma pergunta aqui que eu vou direcionar para você, que é especificamente sobre o contexto pós-pandemia. O que você acha sobre as experiências de controle sobre o crescimento da densidade demográfica em favelas, como, por exemplo, o posto de orientação urbana e social? Por que você acha que propostas como essa não conseguem prosperar? Se você não acha que está sendo pouco debatido questões sobre soluções habitacionais acessíveis em solo urbano, o que você acha sobre isso? E para o Firmino, eu queria saber se existem lugares onde a gente pode ter indicadores sobre a qualidade da água, por exemplo, na Rocinha. E tem uma pergunta se o podcast já tem nome. Vou deixar o Aruan começar e depois a gente passa a bola para o Firmino. Perfeito. Só me permita uma indelicadeza, por favor. Você pode repetir a pergunta? Claro. Eu acho que tinham algumas perguntas ali no meio. Exatamente. Discutindo num contexto só, se você não acha que a gente podia estar falando mais sobre questões de soluções habitacionais acessíveis em solo urbano. A pergunta é do Washington Farjado e ele pergunta, inclusive, por que você acha que soluções, propostas para controlar crescimento de densidade demográfica em favelas não conseguem prosperar? Se você tem uma visão a compartilhar sobre isso. Certo, acho que tem 2 blocos aí que eu consigo pensar e responder isso sobre esses 2 grandes eixos. Primeiro, sobre as intervenções e soluções habitacionais emergenciais. Se não me engano, está indo por esse caminho a primeira pergunta. Eu acho que esse é um caminho para a gente ter algumas respostas, de fato. A gente já tem diversos grupos de estudo em universidades com esse tipo de trabalho. A gente está desenvolvendo na Maré hoje, junto com a FAO do FRJ, um projeto especificamente que dá conta disso. A gente vem desenvolvendo ele desde do início do ano passado, que é justamente para pensar como a morfologia urbana na favela é modificada e quais são os sentidos de uso e técnicas construtivas que os próprios moradores empregaram nessa nova morfologia urbana que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né? E acho que desse projeto mesmo, se a gente já tivesse no nível mais avançado, às vezes eu fico me pegando nessa pergunta, se a gente já tivesse no nível mais avançado, algumas das soluções de técnicas que a gente está identificando nesse projeto já poderiam ter sido utilizadas de forma emergencial para conter a expansão do coronavírus nas favelas. Mas eu acho, nesse sentido, é um caminho, de fato, viável e emergencial para ser feito. Mas eu acho que pela morfologia desses espaços, pela constituição habitacional desses espaços, ações pontuais emergenciais como essas serão sempre paliativas. A gente precisa pensar, como eu disse, a expressão da desigualdade na moradia não é uma expressão característica das favelas, mas ela vem da expressão de uma desigualdade econômica e habitacional da cidade. Eu acho que a gente precisa pensar a dinâmica urbana e de habitação da cidade para dar conta da superocupação em áreas de favela, por exemplo. Aí acho que são políticas mais abrangentes, para além dessas intervenções pontuais e emergenciais, que a gente precisa pensar também para dar conta desse problema. E pensando sobre isso especificamente, acho que dá alguns indícios para pensar o outro eixo das perguntas também, que são sobre as soluções, especificamente sobre o pouso, porque soluções como o pouso não dão conta das favelas, né? Uma outra solução para além do pouso que urbanistas e arquitetos normalmente acionam para tentar dar conta desse desafio é a assessoria técnica para habitação de interesse social. Eu acho que o desafio tanto do pouso quanto dessas novas propostas de assessoria técnica, a gente tem vivido isso na prática, nessa experiência que eu comentei para vocês lá. Há um distanciamento de linguagem, de conexão, de imersão desse urbanista e desse arquiteto na realidade, na dinâmica
territorial, entender os sentidos de uso da laje, por exemplo. A gente tem um grande exemplo que foi esse. Uma das principais soluções pensadas para conforto térmico em favelas, por exemplo, era botar teto verdes em favelas. Só que aí você desconsidera o uso social da laje, a importância da laje para a dinâmica de vida naqueles territórios, por exemplo. Eu acho que esse é o grande desafio, como que técnicas, sejam dessa assessoria, sejam da academia, sejam do poder público, conseguem penetrar, identificar e construir junto com moradores e com a população que mora nesse território. Obrigada, Aruan. Firmino. Oi, Firmino, consegue me ouvir? Opa, poderia só repetir a pergunta, por gentileza, Laura? Claro. Tem uma pergunta para você sobre se, na verdade, era em relação à maré e à Rocinha, mas se existe algum lugar em que a gente possa verificar indicadores da qualidade de água na Rocinha, e se o podcast que vai ser lançado já tem nome. Então, vamos, né? A princípio, em relação ao podcast, que eu saiba, ainda não temos, né, ainda, mas em breve teremos, né, esse nome, iremos compartilhar e todos irão curtir e muito. Né? Bom, em relação à questão da água, acho que até o Aruan tocou, né, numa questão fundamental que até falei lá atrás. A qualidade da água, no caso da Rocinha, que eu saiba, não existe um local que a gente possa fazer essa pesquisa, a não ser perguntando no caso da SEDAI. No caso da Rocinha, tem da SEDAI, não é? Que é responsável pela essa distribuição e aí, não é? Acho que o mais interessante nessa questão é como é que é feita essa distribuição, a qualidade da água. Há casos de pessoas que ficam uma semana sem receber água em casa. Então, aí entra toda aquela discussão, não é? Ele estava levantando, as pessoas não têm água para lavar as mãos, para se higienizar, não é? E no caso da Rocinha, nós temos o próximo a um local assim. Então, tem vários poços artesanais que os moradores, né? E acabou a água, não tem água, né, da SEDAI, as pessoas vão lá buscar essa água para usar. Muitas vezes ela moria ferve, não é? Faz sua higienização fervendo a água ou usando outros mecanismos para que essa água ela seja consumida, não é? Mas mesmo assim isso ainda está aquém ainda, não é, do que se trata de um saneamento básico, não é? Que aí não é só no Rocinha, né? A cidade do Rio de Janeiro, o estado, não é, se for fazer estimar de fato não é, de saneamento básico existe, os moradores das favelas não têm saneamento básico. Podemos dizer o que se tem de saneamento básico dos moradores das favelas é da década de 70 e 80 e um pouquinho de 90, que foram conquistas de muita luta, de mutirão nesse sentido. E da mesma forma que nós não temos, não é, aonde ter essas informações. Né? E se a SEDAI ela tem as informações dessa qualidade da água que chega para os moradores. Eu tenho minhas dúvidas se também tem. De repente sai de lá, mas chega aqui. E aí um exemplo, a maioria dos nossos canos, né, do reservatório da SEDAI, ficam expostos, passam pelas valas, não é? E tem fissuras, passando nos becos, você descobre quando a água está chegando porque tem um cano vazando, e aí você está pegando água porque tem um cano vazando, né? E a água está chegando. Então, só esse fato já faz com que a qualidade que chega na casa, né, de muitos moradores, ela provavelmente já chegam contaminada. E aí, uma coisa é o que sai, outra coisa que chega na casa dos moradores. E aí, só mesmo cada um fazendo o seu teste, né, que seria uma proposta interessante para saber, nesse sentido, como é que essa qualidade da água ela sai e até que ela chegue nas suas casas. Né? Esse é um desafio, com certeza, para todos nós. Né? E é mais tratando na busca do saneamento básico nesse sentido.
Posso me intrometer de repente? Eu estou gostando tanto da conversa, não quero monopolizar o tempo de perguntas. E tem mil coisas que poderia ainda perguntar para Mino e Erwan. Mas eu gostaria de falar um pouco do assunto, tema que ambos tocaram, desigualdade, mas, digamos, desigualdade até dentro da favela. Eu me refiro principalmente ao impacto diferenciado da Covid, da crise, sobre as mulheres. Estou fazendo o raciocínio se eles são mais vítimas de violências domésticas devido às tensões de confinamentos e elas que são mais propensas a ser trabalhadoras informais, domésticas inclusive, e ainda tem a preocupação adicional de cuidar de crianças. Então, eu gostaria de saber, do seu ponto de vista, como é que a gente deveria pensar sobre o impacto diferenciado sobre as mulheres. Vou começar, Aruan. Por favor. Então, eu sempre trago dentro de uma memória histórica que todas as favelas elas são matriarcais. Por quê? Sempre foram as mulheres, né? Então, assim, nós sempre tivemos aquela sociedade que o homem saía para trabalhar, levar o seu sustento, e que ficava para cuidar de toda a realidade local. Não é? Resolver a água, resolver toda a questão do filho na escola, do alimento, da falta de energia. Sempre foram as mulheres. Né? Na atual conjuntura não mudou muito. Vendo, ao contrário, né? Ampliou-se mais ainda a responsabilidade das mulheres, que elas são as responsáveis dos lares, né? Nesse sentido, que aí tem a avó que é aposentada, né? Que ajuda a manter a filha, que tem 2 filhos, está separada. Então, assim, essa conjuntura familiar hoje, que traz a mulher como essa pessoa responsável, né? Que tem que ser também discutido. E aí existe sim casos, né, de ampliação da violência, né, entendendo, né, que as casas, além de serem pequenas, né, então você tem famílias com 4, 6 pessoas, 8 pessoas em casa, e aquele período que ela saía para trabalhar, né, e ele saía para trabalhar, só se encontravam, né, em determinados períodos, e agora a convivência é maior, e que tem um isolamento social, crianças. Imagine, 8 pessoas num cômodo de 4x4. Quem vai sofrer mais? A mulher. Ela vai ser mais cobrada pela nossa atitude machista. Que nós, homens, que temos que começar a repensar o nosso papel na sociedade, aonde que a mulher, ela é sociedade, ela faz parte, ela construi a sociedade. Nós ainda estamos muito aquém de trazer essa discussão. E aí eu acho que só as mulheres elas podem estar respondendo melhor essa situação, Thomas, né, de como é que elas podem ajudar também a pensar mais essa situação, né, do Covid-19, não é? Porque ela que lida, né, e sempre lidou com todo esse processo de higienização da casa, né, dos filhos. Não que nós homens não tenhamos que fazer isso, ao contrário, nós temos que estar cada vez mais solidários, cada vez mais participantes desse processo. Né? E eu vejo, sendo pai de 2 mulheres, a gente está sempre discutindo. Então, eu sou uma minoria. Quem sempre vai prevalecer na minha casa vão ser sempre as mulheres, não é? Nesse sentido. E isso é um processo, não é, no meu ponto de vista, para mim mesmo, que é um processo de aprendizagem o tempo todo. Não é que elas sempre estão trazendo questões importantíssimas e eu busco estar, né, sempre tão sensível a essas questões para que a gente possa juntos estar conversando com outras pessoas, não é? Conversando com... E aí, dentro dos coletivos, a gente aqui consegue também, na Rocinha, fazer reflexão nessa linha também, não é? Como é que é isso? Como é que é essa realidade, né, que estão em casa, sofrendo diversas formas de violência, né? E não esquecendo, não é, que o próprio Estado já faz esse processo de violência com todos nós, não é? E aí a mulher é que mais sofre, né, nesse momento de pandemia e Covid-19 e isolamento social. Que a gente tem que denunciar, não deixarmos de fazer essa denúncia, né, a quem é de respeito e autoridade. Aruan, você quer complementar a resposta? De novo,
pleno acordo com o Firmino. Para além da avaliação precisa dele sobre os impactos dessa desigualdade de gênero a partir da Covid, eu acho que um outro elemento que define a sociedade brasileira, e se a gente quer entender Brasil, quer entender Rio de Janeiro, sem entender também as desigualdades raciais, a gente não dá conta de saber o que é o Brasil, o que é o Rio de Janeiro, o que a gente pode fazer para combatê-las, né? Eu acho que, para além dos impactos para as mulheres e em todas essas esferas que Firmino e Thomas trouxeram, pensar especificamente o impacto para a população negra no Brasil, que de certa medida está também conectada com a população em áreas de favelas e de periferias brasileiras também, é de extrema relevância, e se a gente não entender esse movimento, esse processo, que vai recair sobretudo sobre essa população, a gente não vai conseguir enfrentá-lo da forma adequada também. Acho que essa é uma ressalva muito significativa para a gente entender a manifestação desse fenômeno, desse acontecimento de saúde no Brasil, e como a gente pode enfrentar e conter a expansão da pandemia, especificamente ressaltando especialmente os impactos nessa população. Tá bom, infelizmente chegou a hora e eu sei que ainda tem muitas perguntas, não sei se tem alguma maneira de enviar as perguntas e abrir um fórum para continuar esse diálogo, porque é um assunto muito grande, sem fim, né? E queria agradecer a todos vocês pela participação e essa conversa, esse bate-papo muito importante, e também alinhar o que vocês falaram sobre a história da favela como uma história de desigualdade e uma história do Brasil, né? A gente pode olhar pela história das favelas como uma maneira e como as favelas podem oferecer orientação, como o Aaron falou no começo da fala, e também já aprender das ações das favelas, que já faz tempo, décadas, que estão em ação para saber como lidar com a situação que a gente está enfrentando agora no Brasil. E com isso eu queria lhes agradecer e passar a palavra para a Laura para fechar e também para falar sobre essa parceria que existe entre Sankofa, Observatório e Colômbia, e o Instituto Moreira Salles, que vai lançar esse podcast na Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles, dentro de um ano. E se tiver interesse em receber notícias, podem também entrar no site do Global Center da Colômbia. E agora eu vou passar para a Laura para concluir. Muito obrigada. Obrigada. Só queria agradecer mais uma vez a Ana Paulina, ao Aruan e ao Firmino pela disponibilidade, por estarem aqui com a gente, foi ótimo. Como eu falei no início, esse já é o nosso 8º ou 9º webinar. O Global Center vai continuar promovendo encontros como esse semanalmente. Então, para quem não conhece o Global Center ainda, veja o nosso site, nossas redes sociais. Esse vídeo, o vídeo dessa conversa também vai estar disponível no YouTube e em todos os nossos canais, para quem quiser conferir. Tom, mais alguma coisa antes da gente encerrar? Só adicionando meus agradecimentos a todos, a todas que assistiram, principalmente a nossa querida Ana Paulina. Obrigado, Ana Paulina, Aurora e Antônio Carlos Firmino, pelos seus testemunhos sobre a situação tão importante e tão facilmente perdida de vista, a situação das favelas. E eu gostaria, espero que falo em nome de todos, de repetir a dose que nós esgotou nessa primeira sessão, e queremos, através da parceria, ainda trazer mais informações para um grande público que precisa do conteúdo, das informações que vocês têm. Precisamos compartilhar para assim chegarmos a soluções futuramente. Então, muito obrigado novamente, e espero ver-nos no próximo webinar do Columbia Global Center. Obrigado, boa noite. Obrigada. Fiquem em casa. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos. A todas e todos. Valeu. Boa noite.